18h20, o Radar de Notícias está de volta e agora aqui comigo no estúdio, Roberto Pezão, ele que é pré-candidato a vereador pelo PP. Pezão, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez, hein? Obrigado pelo convite. Isso aí, vamos lá, muitos assuntos para tratarmos, a audiência está aumentando. Pedir para você deixar o seu like, nossa meta de 60 likes. Prestigie aqui a entrevista com o Pezão, que encaixou na sua agenda uma entrevista aqui conosco, prestigiando a imprensa de Guarulhos. Nos siga também pelo Instagram, @Radar de Notícias. Lá nós postamos os nossos cortes, a agenda dos entrevistados. Assim você está sempre por dentro das informações do Radar de Notícias, tá bom? Agradecendo a todos pela audiência. Vamos lá, Pezão. Quero começar com a pergunta mais elementar. Por que você decidiu ser um candidato, ainda que na condição de pré-candidato neste momento, reformulando, né? Por que decidiu disputar o pleito desse ano? Eu mexo com política na cidade há muito tempo já, desde os meus 13 anos. Em 2016 eu ajudei a eleger 2 vereadores, em 2020 novamente eleito 2 vereadores, e aí eu percebi que ou você elege vereadores com compromisso com a cidade, não com compromissos pessoais, senão isso não vai andar de uma maneira que eu acho prestativo para o povo da cidade. Então foi nessas situações. Na última eleição de deputados eu consegui participar de um grupo que elegeu um deputado, né? E aí o deputado veio brigando nessa tecla de eu ser candidato em Guarulhos. Então eu tenho o apoio de um deputado, e aí decidi então sair dos bastidores da política, que foi minha vida inteira como dirigente partidário, e disputar o pleito então esse ano em prol da população. É isso aí. Para quem não sabe, pessoal, o Pezão está afiliado ao PP, o Progressistas, e eu quero saber de você, Pezão, por que ficar no PP, por que escolher o PP para ser a sua legenda no pleito desse ano? A relação que eu tenho com o partido, tanto estadual, tanto municipal e nacional. Tem uma relação pessoal com os dirigentes e é muito mais fácil você lidar, então, com você tem uma relação pessoal. Fui convidado para outra legenda, mas aí você vai se tornar um número, um candidato lá. Aqui eu tenho uma relação pessoal, então eu acho mais tranquilo. Algumas decisões você participa da direção, então é mais fácil você tocar o barco. Pezão, quero te perguntar sobre um imbróglio, digamos assim, envolvendo o PP, já que entramos nessa questão partidária, só contextualizando para a nossa audiência, né? Inicialmente, o Progressistas, o partido ao qual o Pezão está afiliado, estava apoiando a pré-candidatura do Lucas Sanches, ele que é vereador pelo PL. Mas houve ali uma mudança, uma migração e agora, oficialmente, o PP apoia a candidatura do deputado estadual Jorge Wilson. O que eu quero te perguntar, Pezão, na condição de um pré-candidato, numa condição de alguém que conhece ali o dia a dia do partido, essa mudança, de alguma forma, atrapalha um pré-candidato e mais? Eu mesmo conversei com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, Sim. E ele me disse que essa mudança foi um pedido do Bolsonaro. Pergunto também para você o seguinte, essa mudança foi imposta da nacional para a municipal ou foi algo que foi bem conversado no partido aqui na cidade? Não, foi uma imposição da nacional, a pedido do Bolsonaro. Existiu uma articulação PL-PP no passado, que o Lucas foi eleito pelo PP a vereador, e da transição de PP para o PL teve um acordo que foi feito. O PP tinha, nesse acordo, a indicação de um vice, possível vice na chapa do Lucas, e afunilando as eleições. O governador trabalhando, o governador do estado, Bolsonaro trabalhando junto ao xerife, foi automaticamente o Ciro, um braço direito do presidente da República. Automaticamente chegou uma certa hora que foi afunilando. Foi uma conversa nacional, chamaram o Valdemar Costa Neto também para conversa, ele aceitou o pedido do Bolsonaro e aí o PP acabou migrando para o Jorge Wilson. Certo. Isso atrapalha os pré-candidatos? Não, porque a campanha ainda está numa pré-campanha. Hoje, cada um está buscando o seu espaço. Não existe um plano do governo que você participou ainda de montar. Então, isso não atrapalha. Acho que quando começar a campanha, poderia ter essa mudança também, atrapalharia muito mais próximo. Hoje, com o tempo de fazer as modificações, não atrapalha, não. Vamos falar sobre esporte, Pezão. É uma das bandeiras principais suas, né? Você tem uma grande atuação. Quero começar com uma questão mais básica. Na condição agora de um pré-candidato que tem a ambição de chegar ao legislativo para propor leis, fazer indicações, discutir algumas coisas da cidade, qual o diagnóstico que você faz do atual status do esporte, do fomento ao esporte, do incentivo ao esporte aqui na nossa cidade? O esporte, se analisar, eu que joguei basquete pela cidade, está abandonado há muitos anos. Eu acho que temos alguns pontos de incentivo privado,
Nós vamos colocar o Vedacity, o vôlei Vedacity, que é de um grande amigo meu, Anderson, mas buscou apoio privado para ter um time. Sofreu quando teve apoio da prefeitura num projeto anterior a esse. Tomeuzão abandonado há mais de 10 anos, João do Pulo abandonado, Freiavante abandonado. Então você tem vários ginásios abandonados. Então você tem situações, você vê as ginásticas aqui importantes, como a Rebeca, que saiu daqui, Sim. E a cidade não fez nada por ela, nunca apoiou. Então você tem umas situações muito precárias no esporte. Infelizmente, nosso orçamento de esporte aqui é péssimo, né? O secretário, acho que na minha opinião, é muito fraco, não tem um trabalho digno de elevar o esporte da cidade como já teve em anos anteriores, então eu acho que está abandonado e nós temos que melhorar muito isso aí. Então eu te pergunto sobre propostas. Queria que você elencasse 2 ideias fundamentais, basilares, que você pensa para o esporte da cidade. O primeiro projeto que nós estamos trabalhando já estou trabalhando junto ao governo do estado, a implantação de um centro olímpico no Pimentas. Tá? Então já tem esse projeto do governador, nós estamos terminando de montar o 3D desse projeto, que eu tenho uma reunião na próxima semana com a secretária para desenvolver essa parceria governo e cidade e criar um centro olímpico na região do Pimentas. Então essa proposta está bem encaminhada junto ao governo do estado. E teria uma previsão de entrega? Eu sei que ainda está na fase inicial. Está na fase de estado, começa em estudo porque tem a área que nós escolhemos tem que desapropriar. É uma área privada, mas é uma área que já tem uma parte da tubulação da Petrobras. Então é um terreno bem grande lá que pode fazer uma parceria. E desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. Por que a escolha desse local, um ginásio olímpico no Pimentas? Pelo espaço que tem e o que comporta lá. A gente não tem nenhuma área aqui na região central que comporta o plano que nós montamos para esse projeto olímpico. Certo. Preparando a entrevista aqui com o Pezão, né? Claro, a gente está sempre de olho nas redes sociais dos nossos entrevistados para ver como eles estão atuando. E eu lembro que teve uma visita que você fez ao lado do deputado Felipe Franco, visitando alguns parques aqui da cidade, falando da importância do esporte, do exercício físico ao ar livre, e você cita naquela postagem a indicação para a academia de pedra no Lago dos Patos. Sim. Queria que você falasse sobre essa, porque para quem não conhece, o deputado Felipe Franco é um nome conhecido do fisiculturismo brasileiro, um dos principais nomes do esporte aqui no nosso país. Vocês pensam em expandir essas academias ao ar livre aqui ao longo da cidade? Nós temos 3 pontos na cidade para implantar a academia. Lago dos Patos, Bosque Maia e um parque no Pimentas. São 3 pontos que nós estudamos, visitamos e estamos terminando de fazer os projetos disso aí. Já temos orçamento já, a verba vai ser feita pela emenda do deputado. Finalizando alguns detalhes de projeto de implantação, nós entregaremos à prefeitura fazer isso aí. Maravilha. Vamos falar então sobre um outro assunto. O Pezão citou agora as emendas, vamos deixar esse assunto para aguçar a nossa audiência, já vamos falar disso. O Pezão tem muito para falar sobre isso, mas eu quero te pedir também, Pezão, você que acompanha aqui o nosso programa, você que conhece os bastidores da política de Guarulhos, você sabe que muitos entrevistados que passam por aqui, mesmo os que não são entrevistados por nós, apontam a saúde do município como um dos principais problemas da gestão do prefeito Guti. Pergunto para você o seguinte, como que você está enxergando a questão da saúde na cidade de Guarulhos? Se você quiser também fazer um comentário sobre a dengue, como que você está avaliando essa questão? A cidade de Guarulhos, que já tem mais de 80 mortes causadas pela dengue, um raio-x seu sobre o estado da saúde no município de Guarulhos, por favor. Tá, então analisando friamente a saúde, nós temos um problema sério de equiparação salarial médica. São Paulo paga R$1.000 a mais para um plantão médico. Então a mão de obra você não consegue contratar por essa diferença de pagamento para o médico. Você tem um problema de repasse da prefeitura às UPAs, aos hospitais, porque os hospitais foram contratados para atender 7.000 vidas. Aí o Hospital do Pimentas, que é um caso que eu visitei recentemente para entender o que acontece lá, foi contratado para atender 14.000 vidas, está atendendo 28, 32.000. Saturado, né? Saturado, e a prefeitura não repassa essa diferença de hospital de atendimento. Se você não tem um repasse para compra de insumo, compra de medicamento, você paga mal os médicos, como você vai suprir a necessidade? Então, ou a prefeitura faz um estudo de repassar dinheiro suficiente para os hospitais contratar e adquirir medicamentos de uma forma adequada para atender a população, ou nós vamos ter problema o resto da vida. Se você analisar friamente, André, foi trocado várias OS nos últimos anos. Nenhuma deu certo. O problema é a OS ou a falta de recursos que a prefeitura não repassa? Então, se você analisar, nos últimos anos, 5, 6 OS foram trocadas. Todas dão o mesmo problema. Todas têm um mau atendimento, funcionário com recebimento atrasado, não tem insumo, não tem medicamento.
Todas as OS estão erradas? A prefeitura não assume o erro? De uma administração em conjunto? Porque é uma administração em conjunto. Prefeitura e OS. Então, todas as OS que passaram foi errado? Nenhuma OS acertou? Eu acho que é muito difícil no mercado como esse. Você atender 38 mil pessoas, 32 mil pessoas e receber por 14 mil, não existe mágica no negócio. E eu tenho um projeto, porque a prefeitura alega que não tem insumo hospitalar, porque a OS tem que comprar. Quando se manda insumo, se rouba insumo. Então, eu tenho um projeto de fazer para a prefeitura montar um centro logístico, 24 horas de insumo e medicamentos para atender as OS e os hospitais da cidade. Então, você tem um centro logístico 24 horas, acabou os medicamentos para o hospital, você caminha um motoboy, um carro para entregar, e não deixar acabar os medicamentos, os insumos hospitalares, ficar uma semana, 10 dias sem insumo e a população sofrendo. Monta o centro logístico, faz uma reserva nisso e atende os hospitais 24 horas por dia. Acabou o problema disso aí. E para quem acha que essa é uma ideia que não é exequível, por conta do custo, vale destacar, né, lembrar algo que falamos aqui ao longo da última semana, o orçamento da cidade de Guarulhos é de quase 8 bilhões de reais. Tem um orçamento que supera em muitas capitais do Brasil, então acho que esse argumento, a gente pode discutir se é a melhor ideia, claro, aí você pode mandar aí no chat se você concorda com a ideia do Pezão ou não, mas o argumento de falta de recurso, acho que ele cai por terra porque estamos falando de uma cidade com orçamento de 8 bilhões. E assim, centro logístico de medicamento não funciona? Se funciona em vários lugares, como não vai funcionar aqui? Sim, exatamente. Temos referência em vários lugares. Olha, já aproveitando que a Natália citou ali as emendas no comentário, tinha pedido para o Pezão separar um tempo para a gente falar das emendas. Para quem não sabe, como nós já dissemos aqui ao longo dessa entrevista, o Pezão ele é o coordenador político do deputado estadual Felipe Franco. E o Pezão tem ajudado a cidade de Guarulhos com o repasse de emendas. Até onde eu sei, tem uma previsão de cerca de até 10 milhões de reais para serem encaminhados para a cidade de Guarulhos até o final desse ano. Mas eu queria que você destrinchasse esses números para nós, Pezão, o que já foi encaminhado, o que ainda virá e onde esses recursos serão alocados e para quê. Tá, então vamos lá. Nós temos 2 emendas para o Hospital do Pimentas, paga uma dia 9 de maio desse ano, de R$1.750.000, foram pagas já. Dia 17 de maio, nós encaminhamos mais uma emenda de R$1 milhão e foram pagos também já. São 2 emendas pagas. E nós mandamos também R$200 mil para uma ONG chamada Coliseu, para um projeto com crianças carentes. Tá? Então nós temos hoje já 3 milhões na cidade e falta 7 daquilo que eu conversei com o deputado. Estamos num plano agora de 2 milhões para o HMU no próximo semestre. Tá? E agora eu estou visitando algumas UPAs e UBSs para entender a necessidade de cada uma, para destrinchar também esses recursos nessas UBSs. Maravilha. Pezão, queria te fazer uma provocação, mas uma provocação no bom sentido, né? Você que falou no começo que ajudou a eleger vereadores e que você percebeu que precisaria caminhar por um outro lado, eu queria propor a seguinte situação para você, né? Uma das críticas que alguns parlamentares da atual base recebem é que muitas vezes os projetos vão para lá, eles carimbam a ideia sem um pensamento crítico. Se você vier a ser eleito, você assume algum compromisso com a população, com o eleitor, se estiver na oposição, não ser a oposição pela oposição, do quanto pior, melhor, e sendo da situação, eventualmente da situação, de não ser aquele parlamentar que carimba tudo sem um pensamento crítico? Então, isso é uma boa pergunta. Vou te falar. Nosso grupo já tem um projeto no grupo nosso, de nenhum cara que trabalha conosco depender de espaço público. Tanto que eu sou o coordenador do campanha do gabinete do deputado e não tenho cargo público. Eu não sou nomeado na LESP. Eu coordeno a parte política dele sem cargo público. E a nossa equipe também, a maioria das nossas pessoas, tem 450 pessoas ajudando a gente, todos comerciantes, empresários, para que não dependemos do espaço junto ao prefeito, para ter um trabalho digno como vereador, cobrar e fiscalizar. Eu quero ir cobrar o hospital? Quero, mas eu quero cobrar o hospital, entender o que está acontecendo e sair do hospital e cobrar o prefeito. Não fazer um videozinho com a população de 10, 12 horas na fila, toda sem atendimento, nervosa, filho sofrendo, sair fazer videozinho lá na porta do hospital, agredindo o médico, cobrando a situação que tem. Não tem insumo, recebem mal. Então vamos fazer o seguinte, quem é o responsável por isso? É o prefeito. Então eu vou fiscalizar a UPA, mas eu vou cobrar o prefeito, sendo quem for o prefeito. Então esse é um compromisso que eu faço com você. Maravilha. Pezão, para a gente encerrar, eu queria pedir na verdade, eu queria te perguntar o seguinte, né?
O quanto você acha que te ajuda ou o quanto pode ser benéfico para a cidade, caso você venha a ser eleito, saber que no Legislativo Guarulhense tem alguém que é da equipe de um deputado estadual? Pode haver essa sinergia em prol da cidade de Guarulhos. O quanto isso é um trunfo, você acha, para a sua pré-candidatura? Isso já é vantajoso hoje. Você vai analisar, ele é um deputado que não é da cidade. Sim. Teve 2.500 votos na cidade. O que ele mandou de recurso aqui, se você equiparar os deputados da cidade, quantos anos estão aqui, é muito mais do que ele teve de votação. Então, é um trabalho junto ao deputado, nós vamos conseguir desenvolver as academias, porque eu consigo recurso com ele, porque a prefeitura vai alegar que não tem recurso. A Secretaria de Esporte nunca tem recurso. Sim. Então, tá bom. Então, nós temos o projeto, nós temos quem executa e nós temos o recurso. Então, a vantagem que nós temos de ter uma parceria junto ao deputado é conseguir os recursos para os projetos que nós queremos desenvolver, que a cidade vai alegar que não tem recurso para fazer. Então, essa parceria pode criar muitos frutos para nós. Para a gente encerrar, Pezão, passo para você a palavra para você mandar seu recado final, suas considerações finais. Puxa a orelha da galera para pedir o like. Mais de 70 pessoas nos acompanhando só pelo YouTube e 56 likes. Se você gostou da entrevista do Pezão, olha que simpático ele, né? Deixa o seu like, você ajuda o Radar de Notícias a crescer. Mande o seu recado final, Pezão, e vou pedir também para você depois mandar um alô para o deputado estadual Felipe Franco, para ele vir aqui participar conosco. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Vou trazer o deputado aqui, tá combinado? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Ele brinca assim comigo porque a amizade pessoal é complicado. Nós somos amigos de academia de treino. Ele pega mais pesado do que eu, então pode ver mais fortinho, tá mais inteiro. Obrigadão, gente. Agradeço todo o espaço que você me deu, agradeço todo mundo que acompanhou. Gostaria de pedir vocês, acompanhem a gente nas redes sociais e fale para a gente os problemas que você tem no seu bairro. Chama a gente, bate um papo. A gente não sabe de todo o problema da cidade, é bom saber de cada um que vocês têm, o problema que vocês têm e tentar ajudar. Nós conseguimos tentar ajudar a partir de hoje já. Eu não preciso estar eleito para tentar ajudar. Então a gente já tem um trabalho para tentar ajudar toda a população a partir de agora. Então segue lá, Roberto_Pezão, mande os seus problemas, a dificuldade que você tem em cada região, que nós vamos tentar ajudar vocês o maior possível. Pezão, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha sucesso nessa empreitada. A gente sabe que muita água vai passar debaixo dessa ponte, mas desejo boa sorte. Conte com o Radar de Notícias, as portas estarão sempre abertas. Volte mais vezes, traga o deputado. Obrigado pela sua sinceridade, pela franqueza nas respostas. Depois fica de olho nos nossos perfis. Vamos ter muitos cortes da nossa entrevista. Aí como tem que ser? Joinha, né? Vamos lá, gente. Deixa o like lá, gente. Deixa o like e depois compartilhe os nossos cortes no Facebook e no Instagram também, tá certo?